Flagrei o padre com minha esposa na sacristia da igreja, onde frequentávamos há mais de 30 anos. E quando ele abriu a boca para se explicar, a desculpa que saiu foi tão absurda que me deixou completamente sem palavras. Não gritei, não bati, não fiz escândalo naquele momento. Apenas olhei nos olhos dele, fingi acreditar na mentira mais descarada que já ouvi na vida e saí dali em silêncio. Mas aquela calmaria era apenas a preparação para uma tempestade que o padre Augusto e minha esposa jamais esqueceriam. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam tranquilos em suas camas, achando que eu havia engolido aquela história ridícula, comecei a preparar algo que faria a igreja inteira, o bairro todo e até a diocese perceber quem realmente era aquele homem que eles chamavam de santo. E quando finalmente executei meu plano na frente de toda a comunidade reunida, ninguém mais conseguiu olhar para o padre Augusto ou para minha esposa da mesma forma. Aquele domingo mudou tudo para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Deixa eu te contar desde o começo como um homem de 64 anos, que construiu tudo com as próprias mãos, que sempre confiou de olhos fechados, acabou descobrindo a traição mais suja que existe, e como a vingança, quando é planejada com inteligência e paciência, pode ser muito mais devastadora do que qualquer surra. Meu nome é Roberto Rocha, tenho 64 anos e sou dono da maior marcenaria de móveis planejados do interior de Minas Gerais. Minha empresa fica em Poços de Caldas e durante 40 anos construí uma reputação sólida, fornecendo móveis de qualidade para casas, empresas e até prédios públicos da região. Comecei sozinho, numa oficina minúscula no fundo de casa, com ferramentas emprestadas e muita determinação. Meu pai era carpinteiro, meu avô também foi. Aprendi o ofício ainda criança, vendo meu pai transformar pedaços de madeira em coisas úteis e bonitas. Mas eu quis ir além da carpintaria tradicional. Investi em maquinário moderno, aprendi sobre design, sobre marcenaria fina, sobre como criar móveis que durassem gerações. E deu certo. Hoje tenho uma fábrica com 22 funcionários, clientes em 5 cidades vizinhas e um patrimônio que gira em torno de 3 milhões de reais. Não sou rico de andar de carrão importado ou viver em mansão, mas tenho conforto, segurança financeira e, principalmente, sempre tive orgulho de ter construído tudo isso honestamente, com trabalho duro e caráter limpo. Mas como descobri da pior forma possível, dinheiro não compra lealdade, sucesso não garante respeito, e confiança pode ser a arma mais perigosa quando colocada nas mãos erradas. Casei com Helena há 37 anos. Ela tinha 19, eu 27. Era filha do dono da farmácia da cidade, moça educada, de família tradicional, católica praticante. Bonita também, daquele jeito discreto que as moças de família eram antigamente. Cabelo castanho sempre preso, sorriso tímido, jeito recatado que minha mãe adorava. Tivemos 2 filhos. Rodrigo, que hoje tem 35 anos, se formou em administração e trabalha comigo na marcenaria, cuidando da parte comercial e financeira. É casado, tem 2 filhas, mora a 3 quadras de mim. Bom rapaz, trabalhador, responsável. Me enche de orgulho ver ele tocando o negócio com seriedade. Depois veio Juliana, que tem 32 anos, se formou em pedagogia e é coordenadora de uma escola particular aqui em Poços mesmo. Também é casada, tem um filho pequeno. Sempre foi a filha dedicada, carinhosa, grudada na mãe. Dava para ver que Helena era a referência dela em tudo, o exemplo de mulher, de esposa, de mãe. Achei que estava construindo uma família sólida, baseada em valores cristãos, em respeito mútuo, em amor verdadeiro. Helena sempre foi esposa presente, cuidadosa com a casa, dedicada aos filhos. Quando eles eram pequenos, ela parou de trabalhar para se dedicar integralmente a eles. E eu apoiei, trabalhei dobrado para que ela tivesse esse privilégio. Quando os filhos cresceram, Helena não voltou ao mercado de trabalho. Disse que queria se dedicar a obras de caridade,
a ajudar a comunidade através da igreja. E eu, tolo de mim, achei lindo. Que mulher abençoada, pensava, que usa o tempo livre para servir a Deus e ao próximo. Incentivei, apoiei, até aumentei as doações que já fazia para a paróquia. Vivemos em Poços de Caldas a vida inteira, numa cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Aquele tipo de lugar onde sua reputação é tudo, onde as famílias tradicionais se respeitam, onde a Igreja Católica ainda é o centro da vida social. A paróquia São Sebastião, nossa igreja, fica no centro histórico, um prédio lindo de mais de 100 anos, com vitrais coloridos e bancos de madeira, que meu próprio avô ajudou a restaurar décadas atrás. O padre Augusto chegou à nossa paróquia há 15 anos. Veio transferido de Belo Horizonte, já com uma reputação de padre jovem, dinâmico, que modernizava as comunidades por onde passava. Tinha na época uns 42 anos, o que para padre é considerado jovem. Alto, porte atlético, cabelo grisalho nas têmporas que só aumentava o charme, voz grave e firme que ecoava pela igreja toda. As senhoras da comunidade ficaram encantadas. Finalmente um padre que não era velhinho, que entendia os problemas modernos, que falava a língua dos jovens, mas mantinha a tradição da igreja. Ele organizou grupos de oração, reformou o salão paroquial, criou projetos sociais, expandiu a catequese. Em poucos anos, a paróquia São Sebastião se tornou referência na diocese inteira. Eu mesmo gostava do padre Augusto. Achava suas homilias profundas, suas ideias inteligentes. Aumentei minhas contribuições para a igreja, doei madeira para a reforma do salão paroquial, fiz os móveis da nova sala de catequese sem cobrar. Sentia orgulho de contribuir com um padre tão dedicado, tão comprometido com a comunidade. Helena se apaixonou pelo trabalho dele desde o início. Começou participando da missa de domingo, como sempre fez. Mas logo se voluntariou para o grupo de oração das terças. Depois entrou no conselho paroquial. Depois começou a ajudar na organização das festas da igreja. Depois passou a coordenar o grupo de senhoras que cuidava da limpeza e decoração da igreja. Eu via isso como sinal de fé profunda, de compromisso cristão genuíno. Minha esposa dedicando seu tempo e energia para servir a Deus, para manter viva a tradição católica da nossa família. Minha mãe, quando ainda era viva, dizia que eu era abençoado por ter esposa tão devota, e eu acreditava nisso. Mas olhando para trás agora, com a clareza cruel que só a desilusão traz, percebo que havia sinais, pequenos, sutis, fáceis de ignorar quando você confia cegamente. Mas estavam lá, gritando uma verdade que eu me recusava a enxergar. Helena começou a passar cada vez mais tempo na igreja. Não apenas nos horários dos grupos e atividades oficiais, mas em momentos estranhos. Dizia que precisava resolver detalhes da próxima festa, ou que o padre pediu ajuda com alguma papelada, ou que estava adiantando a limpeza, porque teria compromisso na semana seguinte. 3, 4 vezes por semana, ela saía de casa dizendo que ia para a igreja, e eu, sempre trabalhando na marcenaria, assinava embaixo. Confiava. Achava lindo aquele comprometimento. Às vezes até brincava com os amigos no bar dizendo que minha esposa era quase freira de tão dedicada à paróquia. Ela começou a se arrumar mais também. Sempre foi vaidosa dentro do razoável, mas nada exagerado. De uns 2 anos para cá, no entanto, notei que para ir à igreja ela caprichava mais. Maquiagem mais elaborada, perfume mais marcante, roupas mais ajustadas, embora ainda discretas. Quando eu comentava, ela dizia que era importante estar apresentável na casa de Deus, que era questão de respeito. E tinha o celular. Helena nunca foi muito de ficar grudada no telefone. Mas de um tempo para cá, vivia com aquele aparelho na mão. Sorria para a tela, digitava mensagens rápidas e, quando eu chegava perto, bloqueava a tela ou virava o celular para baixo. Quando eu perguntava com quem estava falando, sempre tinha uma resposta pronta. O grupo da igreja, a comadre fulana, a Juliana mandando foto do neto. Homem de 64 anos não é idiota. A gente pode confiar,
pode querer acreditar no melhor, mas alguma coisa dentro da gente começa a gritar quando as coisas não estão certas. E lá no fundo, bem no fundo, algo estava me incomodando. Um peso no peito que eu não conseguia nomear. Uma pulga atrás da orelha que me fazia acordar de madrugada olhando para Helena, dormindo ao meu lado e me perguntando: será? Mas eu afastava esses pensamentos. Me sentia sujo por desconfiar da minha própria esposa, da mãe dos meus filhos, da mulher que dividia minha vida há 37 anos. Que tipo de marido suspeita da esposa que está servindo a Deus? Que tipo de homem questiona atos de caridade e devoção religiosa? Então eu engolia a desconfiança, pisava naquela pulga atrás da orelha e continuava minha rotina. Acordava às 6 da manhã, tomava café que Helena preparava, ia para a marcenaria, voltava para almoçar, retornava ao trabalho, chegava em casa às 19 horas. Jantávamos juntos quando não tinha compromisso na igreja. Assistíamos televisão, íamos dormir. Vida simples, rotineira, aparentemente feliz. Aos finais de semana visitávamos os filhos, almoçávamos com a família, íamos à missa de domingo. O padre Augusto pregava sobre fidelidade, sobre os mandamentos, sobre não cobiçar a mulher do próximo. E todo mundo ouvia respeitosamente, amém após amém, enquanto eu sentava no banco ao lado de Helena, segurando sua mão, achando que éramos o exemplo perfeito de casal católico tradicional. Há uns 4 meses, aconteceu algo que deveria ter me alertado definitivamente, mas que na época eu relevei. Era uma quinta-feira à noite, por volta das 22 horas. Eu estava no quarto vendo televisão quando ouvi o celular de Helena vibrar na cozinha. Ela estava no chuveiro. Fui até a cozinha para pegar água e vi o celular dela vibrando na mesa. A tela estava acesa com uma notificação de mensagem. Não sou de mexer no telefone de ninguém, sempre respeitei a privacidade dela. Mas a mensagem estava ali, na tela de bloqueio, impossível de não ler. Era do Padre Augusto. A mensagem dizia: mal posso esperar por terça. O dia não passa quando penso em você. Tinha um emoji de coração no final. Meu coração disparou. Li de novo, e de novo, tentando encontrar alguma interpretação inocente para aquelas palavras. Talvez fosse sobre alguma atividade especial da igreja na terça. Talvez o coração fosse só uma demonstração de afeto pastoral, daquele jeito moderno que os padres jovens têm de se comunicar com os fiéis. Mas aquela frase, aquele tom, não parecia conversa entre padre e paroquiana. Parecia conversa entre homem e mulher. Entre duas pessoas que esperavam ansiosamente por um encontro. Minha mão tremeu segurando o celular. Pensei em confrontar Helena assim que ela saísse do banho. Mas confrontar com base em quê? Uma mensagem que podia ter explicação inocente? Eu ia parecer o marido ciumento, desconfiado, que espiona o telefone da esposa. Coloquei o celular de volta no lugar e voltei para o quarto. Quando Helena saiu do banho, agi normalmente. Ela pegou o celular, leu algo na tela, e um leve sorriso apareceu no canto dos lábios. Depois bloqueou o telefone e veio se deitar ao meu lado como se nada fosse. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava olhando para o teto, revirando aquela mensagem na cabeça, tentando decifrar, tentando entender. Quando finalmente peguei no sono, já estava amanhecendo. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Não de forma óbvia, não confrontando, apenas observando. E quanto mais eu observava, mais coisas estranhas notava. Helena verificava o celular com frequência incomum. Sorria para a tela quando achava que eu não estava olhando. Cantarolava enquanto se arrumava para ir à igreja, algo que não fazia quando ia a outros lugares. Na terça-feira daquela semana, a terça mencionada na mensagem, ela disse que tinha reunião do conselho paroquial às 15 horas e que voltaria por volta das 18. Normalmente eu nem pensaria 2 vezes nisso. Mas daquela vez, algo me fez querer saber. Às 16 horas inventei uma desculpa no trabalho e saí. Dirigi até a igreja. O estacionamento lateral estava vazio exceto por 2 carros. O Palio branco da Helena e o Corolla prata do Padre Augusto. Nenhum outro veículo.
Nenhuma reunião de conselho com várias pessoas, como ela havia dito. Meu estômago se revirou. Podia ser coincidência, podia ser que a reunião tivesse sido cancelada e eles estivessem apenas resolvendo alguma pendência. Podia ser qualquer coisa, mas aquela sensação ruim crescia como uma bola de neve descendo a montanha. Fiquei ali parado no meu carro, escondido atrás de uma árvore na rua ao lado, me sentindo ridículo. Um homem de 64 anos, dono de empresa respeitada, vigiando a própria esposa como adolescente inseguro. Que situação patética. Mas não conseguia ir embora. Precisava saber. Fiquei ali por 2 horas. 2 horas intermináveis olhando para aquela igreja, para aqueles 2 carros estacionados lado a lado, imaginando o que estava acontecendo lá dentro. A igreja estava fechada para o público naquele horário. Não havia missa, não havia atividades. Apenas eles 2, sozinhos dentro daquele prédio sagrado. Por várias vezes pensei em descer do carro, entrar na igreja, tirar a dúvida de uma vez. Mas e se eu estivesse errado? E se realmente fosse apenas algum assunto da paróquia? Eu ia destruir a confiança do meu casamento por causa de paranoia? Ia humilhar minha esposa? Desrespeitar o padre? Me fazer de louco na frente de toda a comunidade? Então ficava ali, paralisado pela dúvida, pelo medo de estar certo e pelo medo de estar errado. Às 18h10, finalmente a porta lateral da igreja se abriu. O padre Augusto saiu primeiro, olhou para os lados e seguiu para o carro dele com passos rápidos. 3 minutos depois, Helena saiu, arrumando o cabelo, ajeitando a blusa, com aquela expressão que eu não conseguia decifrar à distância. Ela entrou no carro e saiu do estacionamento. Esperei ela se afastar e segui caminho para casa por rota diferente, chegando alguns minutos antes dela. Quando ela entrou, eu estava na sala vendo televisão, agindo normalmente. Como foi a reunião? Perguntei com a voz mais natural que consegui. Cansativa, ela respondeu, tirando a bolsa do ombro. O padre Augusto tem tantos planos novos para a paróquia que às vezes fico perdida com tanta informação. Foram 3 horas de discussão sobre a festa de São Sebastião. 3 horas. Ela disse 3 horas. Mas tinha saído de casa às 15 e chegado às 18h15. E eu sabia que tinha ficado lá dentro, sozinha com o padre, das 16 às 18. Minha esposa tinha acabado de me mentir na cara. Não apenas sobre o tempo, mas provavelmente sobre tudo. Não houve reunião do conselho. Não houve 3 horas discutindo festa. Houve 2 horas dela sozinha com o padre numa igreja vazia e fechada. E agora ela estava ali, na minha frente, mentindo com a maior naturalidade do mundo. Senti uma mistura de raiva, tristeza e nojo. Raiva pela traição, tristeza pela perda da ilusão, nojo de mim mesmo por ter sido tão cego, tão confiante, tão idiota. Mas não demonstrei nada. Apenas sorri e disse: "Que bom que a paróquia está em boas mãos com vocês cuidando de tudo." Ela sorriu de volta, beijou minha testa e foi tomar banho. Ouvi o chuveiro ligar e me perguntei: será que ela está lavando a culpa? Será que está ali debaixo d'água pensando em como é fácil me enganar? Será que sente alguma coisa? Ou para ela sou apenas o idiota que paga as contas enquanto ela se diverte com o padre? Naquela noite, deitado ao lado dela na cama, percebi que meu casamento era uma mentira. Não sabia há quanto tempo, não sabia a extensão da traição, mas sabia que aquela mulher ao meu lado não era mais a Helena que eu pensava conhecer. Era uma estranha, uma atriz representando o papel de esposa fiel, enquanto por trás das cortinas vivia outra vida. Pensei em confrontá-la ali mesmo, acordá-la, exigir a verdade, acabar com aquela farsa de uma vez. Mas algo me segurou. Talvez fosse medo de ouvir a confirmação. Talvez fosse o cansaço de décadas de vida juntos. Ou talvez fosse algo mais profundo. A percepção de que, se eu ia expor aquela traição, precisava fazer direito, com provas, com planejamento, de forma que não sobrasse dúvida para ninguém. Porque uma coisa eu já tinha certeza naquela noite. Se minha esposa estava me traindo com o padre, a cidade inteira ia saber. Não ia ser eu.
o marido traído, escondendo a vergonha. Iam ser eles, os traidores, que carregariam a marca da desonra pelo resto da vida. Na manhã seguinte acordei com uma clareza fria na mente. Não ia agir por impulso. Não ia fazer escândalo baseado em suspeitas. Ia investigar, documentar, reunir provas concretas. E quando tivesse evidências incontestáveis, ia expor tudo de uma forma que nem Helena nem o padre Augusto jamais esqueceriam. Durante o café da manhã, Helena estava alegre, falante. Contava sobre os planos para a festa de São Sebastião, sobre como o padre Augusto era tão dedicado, sobre como era gratificante trabalhar para a igreja. Cada palavra era uma facada. Mas eu sorria, concordava, fingia que estava tudo bem. Rodrigo, meu filho, apareceu na marcenaria naquela manhã com um problema de cobrança de um cliente grande. Normalmente eu ficaria estressado, mas naquele dia mal conseguia me concentrar. Minha cabeça estava em outro lugar, planejando, calculando. Pai, o senhor está bem? Rodrigo perguntou, percebendo minha distração. Parece preocupado com alguma coisa. Só cansado, filho. Menti. Dormi mal essa noite. Mas estou bem. Não podia contar para ele. Não ainda. Não sem provas. Não ia destruir a imagem que meus filhos tinham da mãe baseado em suspeitas. Quando chegasse a hora, eles veriam com os próprios olhos e teriam que decidir de que lado ficar. Naquela tarde, pesquisei na internet sobre detetives particulares em Poços de Caldas. Encontrei 2. Um tinha escritório formal, site profissional, preços altos. O outro era mais discreto, trabalhava por indicação, valores mais acessíveis. Entrei em contato com o segundo. Marcamos encontro para o dia seguinte num café afastado do centro, onde não corríamos risco de encontrar conhecidos. O investigador se chamava Maurício. Tinha uns 50 anos. Aparência comum, daquelas pessoas que passam despercebidas na multidão. Perfeito para o serviço que eu precisava. Expliquei a situação de forma direta. Suspeitas de que minha esposa estava tendo caso com o padre da nossa paróquia. Precisava de provas fotográficas, vídeos se possível, documentação de encontros, horários, locais. Tudo discretamente, sem que eles percebessem que estavam sendo vigiados. Maurício ouviu tudo sem demonstrar surpresa. Provavelmente já tinha visto de tudo na profissão. Pegou um caderninho, anotou informações básicas. Nome dela, modelo do carro, placa, endereço da igreja, descrição do padre Augusto. Vou precisar de 2 semanas pelo menos, disse ele, para estabelecer padrão de comportamento, confirmar encontros regulares, conseguir material visual de qualidade. Cobro R$ 4.000 adiantados e mais 4 quando entregar o relatório completo. R$ 8.000. Um dinheiro considerável. Mas que diferença fazia? Se eu estava certo, ia gastar muito mais com divórcio. E se estava errado, bem, valeria a pena pagar pela paz de espírito. Mas no fundo eu sabia que não estava errado. Aquela certeza doía mais do que qualquer valor em dinheiro. Passamos mais meia hora detalhando a rotina de Helena. Os horários que ela costumava estar na igreja. Os dias da semana mais prováveis para encontros. Maurício anotava tudo meticulosamente, já planejando a vigilância. Uma coisa, seu Roberto, ele disse antes de nos despedirmos. Se eu confirmar o que o senhor suspeita, o que pretende fazer com as provas? Vou expor, respondi sem hesitar. Não apenas para mim, não apenas para minha família. Vou expor para toda a comunidade. Ele é padre, homem que a cidade respeita, que as famílias confiam. As pessoas têm direito de saber quem realmente é. Maurício assentiu. Já imaginava. Só queria ter certeza de que o senhor está preparado para as consequências. Expor um padre publicamente vai causar terremoto na cidade. Vai dividir famílias. Vai destruir reputações. Vai gerar inimizades. Que gerem, disse com firmeza. Não fui eu quem traiu. Não fui eu quem mentiu. Não fui eu quem usou posição de confiança para seduzir mulher casada. As consequências são problemas deles, não meus. Saímos do café por caminhos separados. No caminho de volta para casa, senti um peso estranho no peito.
Metade era alívio por estar finalmente fazendo algo, tomando o controle da situação. A outra metade era tristeza por saber que não havia volta. Não depois de contratar investigador, não depois de decidir expor tudo. Meu casamento estava morto. Só faltava o enterro oficial. Helena estava em casa quando cheguei, preparando o jantar. A cena era de normalidade doméstica perfeita. Esposa dedicada cozinhando para o marido que chega do trabalho. Mas agora eu via através da ilusão. Cada gesto carinhoso dela era mentira. Cada sorriso era máscara. Cada "como foi seu dia, amor?" era performance. Jantamos conversando sobre trivialidades. Ela mencionou que na quinta-feira precisaria ir à igreja de manhã para ajudar na organização de um bazar beneficente. Anotei mentalmente. Quinta de manhã, provável encontro. Passei a informação para Maurício por mensagem depois que ela dormiu. Os dias seguintes foram torturantes. Viver ao lado de alguém sabendo que está sendo traído, mas fingindo que não sabe nada, é um exercício de autocontrole que não desejo ao meu pior inimigo. Cada beijo de bom dia era mentira. Cada te amo antes de dormir era apunhalada. Mas eu mantinha a máscara, esperando as provas que confirmariam o que meu coração já sabia. Maurício começou o trabalho. Enviava mensagens discretas. Alvo seguiu para local combinado. Outro veículo já presente. Iniciando vigilância. Eram códigos simples, mas eficientes. Eu sabia que ele estava lá, documentando, registrando cada movimento. Na quinta-feira de manhã, Helena acordou mais cedo, tomou banho caprichado, escolheu roupa com cuidado. Uma blusa discreta, mas que marcava o corpo, calça jeans que ela sabia que ficava bem. Maquiagem leve, perfume que eu tinha dado no último aniversário. Ela estava se arrumando para ele, não para uma manhã organizando bazar. Volto para o almoço, ela disse beijando minha testa. Se atrasar um pouquinho, não se preocupe. Sabe como é? O pessoal da igreja adora conversar. Sorri e acenei. Assim que ela saiu, recebi mensagem de Maurício. Alvo em movimento, seguindo a distância. Fui trabalhar, mas estava com o celular na mão o tempo todo, esperando atualizações. Às 10 da manhã, Alvo chegou ao local. Outro veículo já presente. Apenas 2 carros no estacionamento. Às 12h15, Alvo ainda no local, sem movimento. Documentação visual obtida. 12h15. Ela tinha chegado por volta das 9h30 e ainda estava lá. Mais de 2h30 sozinha na igreja com o padre Augusto. Não havia bazar. Não havia voluntários. Não havia nada além de 2 mentirosos usando casa de Deus para seus encontros. Helena chegou em casa às 13 horas, quase 40 minutos atrasada para o almoço. Entrou animada, falando sobre como o bazar estava tomando forma, sobre quantas doações tinham recebido, sobre como o padre Augusto era organizado. Mais mentiras. Camadas sobre camadas de mentiras. Comemos em silêncio relativo. Eu não tinha muito a dizer. Cada palavra dela me enojava. Mas continuei representando. Continuei sendo o marido bobo que acreditava em tudo. Naquela noite, Maurício me enviou as primeiras fotos. Eram imagens tiradas de longe, com zoom, mas bastante claras. Helena entrando na igreja pela porta lateral. O padre Augusto abrindo para ela, olhando para os lados antes de fecharem a porta. Os 2 carros estacionados lado a lado, sozinhos no pátio. E uma foto que me destruiu. Através de uma janela alta da sacristia, parcialmente coberta por cortina, dava para ver 2 silhuetas muito próximas, em abraço que definitivamente não era pastoral. Consegui estas hoje, dizia a mensagem de Maurício. Vou precisar de mais alguns dias para material mais conclusivo. Mas o padrão está claro. Encontros regulares, sempre quando não há outras pessoas na igreja, sempre com duração de 2 a 3 horas. Olhei para aquelas fotos no celular até meus olhos arderem. Ali estava a confirmação visual do que eu já sabia no coração. Minha esposa de 37 anos estava tendo caso com o padre da nossa paróquia. Não era imaginação, não era paranoia. Era real, documentado, inegável. Salvei as fotos numa pasta protegida por senha no celular. Apaguei as mensagens de Maurício.
E fui dormir ao lado da mulher que me traía, sabendo que em breve o mundo dela desabaria completamente. Maurício continuou o trabalho pelos próximos 10 dias. A cada 2 ou 3 dias, recebia novas fotos, novos vídeos. O padrão era consistente e deprimente. Helena ia à igreja terças e quintas pela manhã, sempre alegando alguma atividade paroquial. O padre sempre estava sozinho esperando. Ficavam de 2 a 3 horas trancados lá dentro. Em uma das filmagens, Maurício conseguiu algo particularmente revelador. Com câmera de alta definição e lente potente, filmou através da janela da sacristia. As cortinas não cobriam completamente, e havia um ângulo onde dava para ver parte do interior. No vídeo, dava para ver claramente Helena e o padre Augusto aos beijos, mãos dele no rosto dela, mãos dela no peito dele, num abraço apaixonado que não deixava margem para dúvida. Assisti aquele vídeo 3 vezes seguidas. Precisava ter certeza absoluta do que estava vendo, embora cada segundo fosse uma tortura. Na terceira vez, percebi detalhes que tornavam tudo ainda pior. Helena usava a blusa azul que eu tinha comprado para ela no Dia das Mães. O colar que tinha sido presente dos nossos filhos no nosso último aniversário de casamento estava no pescoço dela. Ela estava ali, adornada com símbolos do nosso amor familiar, traindo tudo isso nos braços de um padre. O padre Augusto, por sua vez, ainda usava a batina. Não tinha nem ao menos a decência de tirar as vestes sagradas antes de trair seus votos de celibato. Ali estava ele, representante de Deus na terra segundo a fé católica, beijando a esposa de um dos maiores contribuintes da paróquia, dentro da sacristia, onde guardavam os objetos sagrados da missa. A hipocrisia era tão monumental que chega a ser impressionante. Todos os domingos esse homem subia ao púlpito e pregava sobre santidade, sobre respeitar o sacramento do matrimônio, sobre resistir às tentações da carne. E depois, durante a semana, fazia exatamente o oposto com a minha esposa. Maurício me enviou mensagem junto com o vídeo. Acho que já temos material suficiente, seu Roberto. São 17 dias de vigilância, 8 encontros documentados, padrão claro e consistente. Fotos de todos os encontros. 3 vídeos onde há contato físico visível. É evidência sólida. Marquei encontro com Maurício novamente no mesmo café discreto. Ele trouxe um pendrive com todo o material organizado. Fotos datadas, vídeos editados mostrando as partes relevantes, até um pequeno relatório escrito detalhando horários, frequência dos encontros, duração média de cada um. Pelo que documentei, explicou Maurício, os encontros acontecem sempre às terças e quintas pela manhã, começando entre 9 e 10 horas, durando em média 2 horas e meia a 3 horas. Sempre na igreja, sempre quando não há outras pessoas no local. Estabeleceram uma rotina bem definida. Ele abriu o notebook e me mostrou um gráfico que tinha feito. Parecia relatório empresarial, mas era mapa da traição da minha esposa. Cada ponto marcava um encontro. Cada linha mostrava a consistência, a premeditação, a natureza sistemática daquilo tudo. Não é caso esporádico, continuou Maurício. É relacionamento estabelecido, com padrões comportamentais de casal. A linguagem corporal nas fotos, a forma como se despedem quando ela sai, sempre olhando ao redor antes, são comportamentos de pessoas que têm rotina amorosa definida. Cada palavra dele era uma martelada no caixão do meu casamento. Mas eu precisava ouvir, precisava entender a extensão completa da traição antes de decidir como reagir. Consegui também algumas capturas de áudio. Maurício disse hesitante. Não sei se o senhor quer ouvir, mas... Quero, interrompi. Preciso saber tudo. Ele conectou um fone de ouvido pequeno no notebook e me passou. O áudio era abafado, captado de longe, mas dava para entender. Era Helena falando, rindo daquele jeito íntimo que eu pensava ser exclusivo nosso. Você é terrível, Augusto, dizia Helena no áudio entre risadas. E se alguém aparecer? Ninguém vai aparecer, respondia a voz grave do padre. Nesse horário nunca tem ninguém. E mesmo que tivesse, a porta está trancada.
Roberto acredita em tudo que eu digo, continuava Helena, e meu coração parou ao ouvir meu nome. Essa história de voluntariado na igreja foi a melhor desculpa que inventei. Posso sair quando quiser e ele nunca questiona. Sorte minha, respondia o padre com um tom que misturava diversão e satisfação. Ter você disponível 2 vezes por semana sem suspeitas é presente dos céus. Eles riram juntos dessa frase. Presente dos céus. O padre fazendo piada blasfema sobre trair um marido e seus próprios votos religiosos. E Helena, minha esposa, achando graça, rindo de mim, da minha confiança, da facilidade com que me enganava. O áudio continuava, mas pedi para Maurício pausar. Precisava de um momento, respirar fundo, engolir a raiva que subia pela garganta como bile. Não ia desmoronar ali, não na frente de um estranho, não antes de terminar o que tinha começado. Tem mais? Perguntei quando me recompus. Mais 2 áudios similares, disse Maurício. Basicamente conversas banais entre eles, mas com intimidade clara. Apelidos carinhosos, referências a encontros anteriores, planos para se verem fora da igreja também. Fora da igreja? Sim. Num dos áudios, ela menciona que seria bom se encontrarem em algum hotel em outra cidade, onde ninguém os conhecesse. Ele concorda, mas diz que é arriscado, que é mais seguro continuarem na igreja onde tem desculpa pronta se alguém perguntar algo. Então eles não apenas se encontravam na igreja, mas também cogitavam expandir os encontros para hotéis. A traição não era apenas física, mas planejada, escalada, sem remorso. Não era erro de momento fraco, era relacionamento paralelo completo com discussões sobre logística e segurança. Paguei a Maurício os R$ 4.000 restantes em dinheiro vivo. Ele me entregou o pendrive com todas as provas e 3 cópias impressas do relatório. Também me deu os contatos de um advogado especializado em divórcio e de um técnico de audiovisual, que poderia ajudar se eu quisesse fazer alguma apresentação com o material. Posso perguntar o que pretende fazer? Maurício questionou guardando o dinheiro. Vou expor, respondi. Não sei ainda exatamente como, mas vou garantir que a cidade inteira saiba que tipo de padre temos na paróquia São Sebastião e que tipo de esposa eu tinha. Tinha? Já decidiu pelo divórcio então? Não há mais casamento para salvar. Acabou no momento em que ela escolheu ele. Agora só falta oficializar e garantir que as pessoas certas saibam a verdade. Maurício assentiu compreensivo. Cuidado apenas para não fazer nada que possa prejudicar o senhor legalmente. Violência, difamação, essas coisas podem virar contra você no processo de divórcio. Mantenha tudo factual, documentado, verdadeiro. Pode deixar, não vou sujar minhas mãos. As provas vão falar por si mesmas. Saí daquele café com o pendrive no bolso pesando como chumbo. Ali dentro estava a destruição do meu casamento, da reputação da minha esposa, da carreira do padre Augusto. Mas não fui eu quem criou aquela situação. Apenas documentei o que eles mesmos fizeram. Nos dias seguintes, procurei o advogado que Maurício tinha recomendado, Dr. Fernando Cavalcante, especialista em direito de família, escritório no centro de Poços de Caldas. Marquei consulta para uma quinta-feira à tarde, horário em que Helena estaria ocupada na igreja, ironicamente. Dr. Fernando tinha uns 45 anos, terno impecável, aparência de quem lidava com casos delicados profissionalmente. Recebi-me no escritório dele, uma sala ampla com estantes cheias de livros jurídicos e diplomas emoldurados na parede. Expliquei a situação de forma direta. Casamento de 37 anos, esposa tendo caso com padre da paróquia, provas documentadas por investigador particular. Queria divórcio com divisão de bens que me favorecesse considerando a infidelidade dela. Dr. Fernando ouviu tudo fazendo anotações. Quando terminei, ele ajustou os óculos e suspirou. Seu Roberto, vou ser franco com o senhor. Em termos legais, adultério já não é considerado crime no Brasil desde 2005. Então não podemos processar criminalmente sua esposa ou o padre por isso. Não quero processar criminalmente, esclareci. Quero o divórcio e quero que a divisão de bens reflita o fato de que ela traiu nosso casamento.
Aí está o problema, continuou o advogado. O Código Civil permite que infidelidade seja considerada na partilha de bens, mas os juízes são cada vez mais relutantes em usar isso como critério. A tendência é dividir 50 e 50 independente de quem traiu quem. Senti raiva subindo. Então não faz diferença? Eu ser fiel por 37 anos e ela me trair com um padre não conta para nada? Conta moralmente, mas legalmente é complicado, explicou o Dr. Fernando. O que podemos fazer é usar as provas de infidelidade para acelerar o processo, evitar que ela tente arrastar, ou pedir reconciliação. Com evidências tão claras, o divórcio será litigioso mais rápido. E os bens? A casa, o dinheiro, a empresa? A empresa é sua, construída antes do casamento e administrada exclusivamente por você. Ela não tem direito sobre isso. A casa, se foi comprada durante o casamento, é bem comum. Terão que dividir ou um compra a parte do outro. Economias, investimentos, tudo que foi acumulado durante o matrimônio é dividido meio a meio, salvo herança ou doação específica. Isso é injusto, protestei. Eu trabalhei, construí tudo enquanto ela ficava em casa e depois na igreja. E agora leva metade? É a lei, disse o advogado com resignação de quem já teve essa conversa 1000 vezes. Mas tem atenuantes. Se provarmos que ela usou recursos do casal para facilitar a infidelidade, por exemplo, pagando hotéis, presentes para o amante, essas quantias podem ser descontadas da parte dela. E se eu expor publicamente a traição, isso prejudica meu caso? Dr. Fernando pensou antes de responder. Depende de como fizer. Se for exposição factual, com provas, sem difamação ou mentiras, não há problema legal. Liberdade de expressão e verdade como excludente de ilicitude. Mas se houver exageros, xingamentos, acusações falsas, ela pode processar por danos morais e isso complica. Só quero mostrar as provas. Fotos, vídeos, o relatório do investigador. Deixar que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Isso é seguro legalmente. Verdade documentada não é difamação. Só recomendo que mantenha cópias de tudo, porque ela vai tentar alegar que as provas são falsas. Ou, passei o restante da consulta assinando documentos. Procuração para o Dr. Fernando me representar. Autorização para ele preparar petição de divórcio. Declaração de bens para inventário patrimonial. Tudo muito técnico, muito frio, reduzindo 37 anos de casamento à papelada jurídica. Vou preparar tudo, disse o advogado ao final. Quando o senhor quiser dar entrada, me avisa. O processo leva de 6 meses a 1 ano geralmente, dependendo se ela contesta ou não. Ela vai contestar, afirmei com certeza. Quando souber que está perdendo conforto financeiro, segurança, status social, vai lutar. Deixe ela lutar. Com as provas que temos, qualquer juiz verá que o casamento é insustentável. Divórcio será concedido. A única questão é a divisão dos bens. Saí do escritório com sensação estranha de finalidade. Não havia mais volta. Os documentos estavam preparados. O advogado contratado, o caminho traçado. Faltava apenas executar, expor e deixar os pedaços caírem onde fossem cair. Em casa, naquela noite, Helena estava animada. A paróquia ia fazer uma celebração especial dali a 3 semanas, comemoração dos 15 anos do Padre Augusto em Poços de Caldas. Haveria missa solene, jantar comemorativo no salão paroquial, homenagens, presença do bispo diocesano. Vai ser lindo, dizia Helena empolgada. Estamos organizando tudo. O Padre Augusto merece 15 anos de dedicação à nossa comunidade. É um santo esse homem. Um santo. Ela chamou ele de santo. O homem com quem me traía há meses, talvez anos, era santo aos olhos dela. A hipocrisia não tinha limites. Vamos participar, claro, ela continuou. É importante estarmos presentes. O padre sempre foi tão bom para nossa família. Sorri e concordei. Claro que vamos. Não perderia por nada. E ali, naquele momento, a ideia surgiu completa na minha cabeça. A celebração dos 15 anos do Padre Augusto seria o palco perfeito. Toda a comunidade reunida. O bispo presente, autoridades locais,
As famílias tradicionais de Poços de Caldas. Audiência máxima para exposição máxima. Nos dias seguintes, fingi entusiasmo crescente pela celebração. Ofereci ajuda financeira para tornar o evento ainda mais grandioso. Sugeri contratar empresa de som e vídeo profissional para registrar tudo. Helena ficou radiante com meu apoio. Sabia que você ia entender a importância disso, disse beijando minha bochecha. O padre vai ficar tão feliz com sua generosidade. Quero que seja inesquecível, respondi. Ia ser, mas não pelos motivos que ela imaginava. Entrei em contato com a empresa de audiovisual que Maurício tinha recomendado. Expliquei que precisava de sistema de projeção para um evento na igreja, mas também precisava de apresentação especial, preparada com material que eu forneceria. O técnico, um rapaz chamado Juliano, entendeu a situação sem eu precisar explicar muito. Vai ser bomba, né? Ele disse com meio sorriso. Conheço seu tipo de serviço, já fiz alguns parecidos. Casamento onde noivo expõe traição da noiva. Festa de empresa onde sócio expõe desvio do outro. É sempre tenso, mas eficaz. Preciso que seja perfeito, enfatizei. Sistema que não falhe, projeção clara, áudio nítido, e que você não comente com ninguém sobre o conteúdo real. Profissionalismo total, pode deixar. Passo contrato, recibo, tudo certinho. E o conteúdo fica entre nós até a hora H. Passei 2 noites trabalhando com Juliano na preparação do material. Selecionamos as fotos mais claras, os vídeos mais inequívocos, organizamos tudo em ordem cronológica. Começaria com imagens sutis, encontros aparentemente inocentes, e gradualmente mostraria a verdade completa. Juliano editou tudo com um profissionalismo impressionante. Inseriu datas e horários em cada foto e vídeo, criou legendas explicativas, até colocou música de fundo em alguns momentos para aumentar impacto emocional. O resultado final era a apresentação de 25 minutos que não deixava margem para dúvida ou negação. Isso aqui vai destruir eles, comentou Juliano revisando o arquivo final. Principalmente o padre. Padre traindo dentro da igreja é nível de escândalo que não tem recuperação. É exatamente o que pretendo, confirmei. 15 anos enganando a comunidade, pregando moralidade enquanto vivia na imoralidade. As pessoas merecem saber. E sua esposa? Como acha que ela vai reagir? Não me importa. Ela escolheu o lado dela quando decidiu me trair. Agora vai viver com as consequências dessa escolha. Pagamos R$8.000 pelo equipamento e pelo trabalho de edição. Dinheiro bem gasto considerando o impacto que causaria. Juliano garantiu que chegaria 2 horas antes do evento para instalar tudo, testar o sistema e estar pronto para meu sinal. Como vai ser o sinal? Perguntou. Vou subir para fazer discurso de homenagem. Expliquei. Quando eu disser a frase, mas antes de falarmos do futuro, precisamos olhar para o passado recente. Você inicia a apresentação. Não importa quem tente te parar. Você continua até o final. Entendido? Entendido. E pode ter certeza. Já passei por situações tensas. Não vou me abalar. As 3 semanas até a celebração foram as mais difíceis da minha vida. Viver ao lado de Helena sabendo que estava prestes a explodir o mundo dela, fingir normalidade, até demonstrar entusiasmo pelo evento que seria palco da exposição dela. Era atuação digna de prêmio. Helena trabalhava freneticamente na organização. Decoração, cardápio, lista de convidados, ordem dos discursos. Estava em seu elemento, coordenando tudo com eficiência que eu teria admirado em outras circunstâncias. Mas agora só via falsidade em cada gesto. Rodrigo e Juliana notaram algo estranho em mim. Na semana anterior ao evento, Rodrigo me puxou de lado na marcenaria. Pai, tem certeza que está tudo bem? O senhor anda diferente, mais quieto, mais distante. É trabalho? Saúde? Quis contar para ele ali mesmo. Quis mostrar as fotos, explicar tudo, prepará-lo para o choque que estava por vir. Mas me segurei. Seria mais justo deixar ele ver junto com todos os outros, sem aviso prévio que pudesse vazar, sem chance de alguém alertar Helena ou o padre antes da hora. Estou bem, filho. Menti. Só cansado.
muita coisa na cabeça. Mas depois dessa celebração, tiro uns dias para descansar. Mamãe está empolgadíssima com esse evento, comentou Rodrigo. Acho que nunca vi ela tão envolvida em algo. O Padre Augusto deve ser muito especial para ela. A ironia daquelas palavras quase me fez rir. Se soubesse quão especial o padre era para Helena, meu filho não falaria com tanta inocência. Juliana também demonstrou preocupação, mas de forma diferente. Veio jantar em casa 3 dias antes da celebração e me abraçou forte ao chegar. Senti sua falta, pai. A gente tem se visto pouco ultimamente. Culpa minha, admiti. Ando muito ocupado, mas isso vai mudar em breve. Na véspera da celebração, Helena quase não dormiu. Ficou até tarde revisando listas, ligando para fornecedores, confirmando detalhes. Eu a observava da cama. Essa mulher que compartilhou minha vida por quase 4 décadas. E sentia uma mistura confusa de emoções. Raiva, tristeza, até um resquício de amor pelo que ela foi um dia, antes de escolher a traição. Será que ela sentia alguma coisa? Remorso, culpa, medo de ser descoberta? Ou era tão confiante na própria capacidade de mentir que nem considerava a possibilidade de exposição? Olhando para ela ali, concentrada no celular, sorrindo para mensagens que provavelmente eram do padre, pensei que era a segunda opção. Vai ser dia perfeito, ela disse quando finalmente veio se deitar. Tudo está alinhado. O bispo confirmou presença, o prefeito também. Mais de 200 pessoas confirmadas. Vai ser a maior celebração que a paróquia já teve. Tenho certeza que ninguém vai esquecer. Respondi, e havia verdade absoluta nessas palavras. Ela se aconchegou no meu ombro, gesto que antes me aqueceria o coração, mas agora me gelava. Como ela conseguia deitar ao meu lado, tocar-me com afeto, depois de passar a manhã nos braços de outro homem? Que tipo de pessoa faz isso sem pestanejar? Obrigada por apoiar isso tudo. Ela murmurou sonolenta. Por ser sempre tão compreensivo, tão generoso. Você é bom demais para mim. Bom demais. Tinha razão nisso, pelo menos. Eu tinha sido bom demais, confiante demais, cego demais. Mas isso acabaria amanhã. A bondade tem limites, e Helena tinha atravessado todos eles. Acordei às 6 da manhã do domingo da celebração com borboletas no estômago. Não era nervosismo exatamente. Era antecipação. Tudo pelo que tinha trabalhado nas últimas semanas culminaria nas próximas horas. Helena acordou logo depois, energizada apesar de ter dormido pouco. O dia passou em câmera lenta e velocidade máxima simultaneamente. Helena saiu cedo para a igreja. Tinha 1000 coisas de última hora para resolver. Eu fiquei em casa, me arrumei calmamente. Terno azul marinho, camisa branca, gravata discreta. Aparência de empresário respeitável prestando homenagem ao padre da comunidade. Juliano me mandou mensagem às 2 da tarde. Equipamento instalado, sistema testado, apresentação carregada, tudo pronto para seu sinal. Respondi apenas, perfeito. Nos vemos lá. A celebração estava marcada para as 4 da tarde, com missa solene seguida de jantar e homenagens no salão paroquial. Cheguei às 3h30. A igreja já estava lotada, gente em pé no fundo, clima festivo. Banners celebrando os 15 anos do Padre Augusto decoravam as paredes. Helena estava na primeira fila, reservada para a família e organizadores. Sentei ao lado dela. Rodrigo, Juliana e suas famílias ocupavam os bancos próximos. Meus filhos sorriram para mim, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Você conseguiu, disse Helena segurando minha mão. Olha quanta gente. Olha como está bonito. É dia especial. Muito especial. Concordei, apertando sua mão pela última vez como marido enganado. Da próxima vez que a tocasse, seria como homem livre de suas mentiras. A missa começou pontualmente às 4 horas. O bispo Dom Paulo presidia, com o padre Augusto ao lado, radiante em sua batina branca especial. O coral cantava. O incenso perfumava o ar. Tudo tinha aura de solenidade e tradição. Ninguém suspeitava da tempestade que se aproximava.
Durante a homilia, o bispo falou sobre dedicação pastoral, sobre servir a comunidade com amor e integridade. Cada palavra era facada involuntária no padre Augusto, embora o bispo não soubesse. Falou sobre o exemplo que os sacerdotes devem dar, sobre viver de acordo com os votos feitos a Deus, sobre a confiança que a comunidade deposita em seus líderes espirituais. Olhei para o padre Augusto durante a homilia. Ele ouvia com expressão humilde, cabeça levemente inclinada, mãos postas. A imagem perfeita de santidade. Mas eu conhecia a verdade por trás daquela máscara. Sabia que aquelas mãos postas em oração eram as mesmas que tocavam minha esposa na sacristia. Aquela boca que pronunciava palavras sagradas era a mesma que a beijava enquanto eu trabalhava. A missa durou 1h30. Cantos, leituras, comunhão, bênçãos. Helena comungou, recebendo a hóstia com reverência, voltando para o banco com olhos fechados em oração. A hipocrisia era tão grotesca que chega a ser impressionante. Comungar em estado de pecado mortal, segundo a própria doutrina católica, era profanação grave. Mas ali estava ela, fazendo teatro espiritual completo. Quando a missa terminou, todos se dirigiram ao salão paroquial para o jantar. O salão estava lindamente decorado, mesas com toalhas brancas, arranjos de flores, banner enorme com foto do padre Augusto e os dizeres: 15 anos de dedicação pastoral. Obrigado, padre Augusto. O jantar foi servido por empresa de buffet que Helena tinha contratado. Comida farta, bem preparada, mesa principal elevada onde sentavam o bispo, o padre Augusto, o prefeito, o presidente da Câmara e alguns empresários importantes, entre eles eu. Helena circulava orgulhosa, recebendo elogios pela organização, pelo evento magnificente que tinha coordenado. Durante o jantar, vários discursos foram feitos. O prefeito falou sobre a importância do padre Augusto para a cidade. O presidente do conselho paroquial leu carta emocionada de agradecimento. O bispo fez pronunciamento oficial da diocese, reconhecendo o trabalho pastoral. Juliano estava no fundo do salão, controlando o equipamento de som e vídeo. Tinha projetado até agora apenas fotos históricas da paróquia, momentos bonitos dos 15 anos do padre Augusto. Ninguém suspeitava do que estava carregado no sistema, esperando meu sinal. Finalmente, após a sobremesa, Helena subiu ao microfone. Gostaria de convidar nosso querido irmão Roberto Rocha, um dos maiores apoiadores de nossa paróquia, para fazer algumas palavras em homenagem ao padre Augusto. Aplausos educados enquanto me levantava. Rodrigo me deu tapinha no ombro, orgulhoso. Juliana sorriu. Nenhum deles sabia que nos próximos minutos, o mundo como conheciam desabaria completamente. Subi ao pequeno palco onde o microfone estava posicionado. De lá, via todo o salão. 200 e tantas pessoas, as famílias mais tradicionais de Poços de Caldas, autoridades, religiosos, todos olhando para mim expectantes, esperando o discurso de agradecimento e admiração. Respirei fundo. Era agora. Não havia mais volta. Boa noite a todos. Comecei, voz firme amplificada pelo sistema de som. É honra estar aqui celebrando os 15 anos do padre Augusto em nossa comunidade. 15 anos é tempo significativo. Tempo suficiente para construir relacionamentos profundos, para ganhar confiança das pessoas, para se tornar parte essencial da vida espiritual de centenas de famílias. Pausa. As pessoas assentiam, concordando. Helena sorria orgulhosa na primeira fila. Durante esses 15 anos, continuei, o padre Augusto se tornou figura central em nossa paróquia, conselheiro espiritual, líder comunitário, amigo próximo de muitas famílias, inclusive da minha. Minha esposa Helena, por exemplo, desenvolveu relação especialmente próxima com o padre Augusto. Não é verdade, querida? Helena assentiu, sem perceber o tom diferente na minha voz. Algumas pessoas começaram a notar algo estranho, uma tensão sutil. Helena passa horas na igreja toda semana, prossegui, dizendo que está fazendo trabalho voluntário, organizando eventos, ajudando nas atividades paroquiais. E eu, como marido confiante, sempre apoiei.
Sempre acreditei. Sempre admirei sua dedicação. Pausa mais longa. Agora mais pessoas percebiam que algo estava errado. O tom não era de homenagem. Mas antes de falarmos do futuro, precisamos olhar para o passado recente. A frase. O sinal. Vi Juliano no fundo assentir discretamente. Segundos depois, a tela grande atrás de mim, que até então mostrava fotos históricas da paróquia, piscou e mudou. A primeira imagem apareceu. Data no canto superior. 3 meses antes. Helena entrando pela porta lateral da igreja. Horário. 9h23 da manhã. O salão ficou em silêncio absoluto. As pessoas olhavam confusas para a tela, sem entender o que estavam vendo. Helena empalideceu, levantando da cadeira. O padre Augusto congelou, boca entreaberta. Esta é minha esposa. Narrei calmamente. Chegando à igreja numa quinta-feira de manhã. Horário que ela disse estar participando de reunião do conselho paroquial. Segunda imagem. O Corolla prata do padre Augusto já estacionado, sozinho no pátio. E este é o carro do padre Augusto. Único outro veículo presente. Porque não houve reunião do conselho nesse dia. Não houve ninguém além deles dois. Terceira imagem. Os 2 carros lado a lado, estacionamento vazio, igreja claramente fechada ao público. Ficaram sozinhos ali por 3 horas e 15 minutos. Continuei enquanto as imagens mudavam em sequência. Tempo suficiente para o tipo de trabalho voluntário que minha esposa estava fazendo. Roberto, pare com isso! Gritou Helena, voz esganiçada, cortando o silêncio. Você não sabe o que está fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo. Respondi calmamente. Estou mostrando a verdade. Continue assistindo. A apresentação avançou. Mais fotos, diferentes datas, sempre o mesmo padrão. Helena chegando, o padre já esperando, os 2 carros sozinhos, horas passando. Cada imagem tinha data e horário carimbados, prova irrefutável do padrão sistemático. O bispo Dom Paulo se levantou, rosto vermelho. Isso é absurdo. Que tipo de acusação infame? Não é acusação, Excelência. Interrompi. É documentação. Continue assistindo. As fotos ficaram mais reveladoras. Ângulos através da janela da sacristia, silhuetas próximas demais para serem inocentes. E então veio o primeiro vídeo. A imagem tremida mas clara mostrava o interior da sacristia através da cortina mal fechada. Helena e o padre Augusto em abraço apertado, mãos dele no rosto dela, beijando-se com paixão que não deixava margem para interpretação equivocada. O salão explodiu em exclamações chocadas. Mulheres gritaram. Homens se levantaram furiosos. Cadeiras rasparam no chão. Rodrigo estava branco como papel, olhando fixamente para a tela. Juliana tinha lágrimas escorrendo, mão cobrindo a boca em horror. Desligue isso! Rugiu o padre Augusto tentando se levantar, mas 2 homens o seguraram. Isso é mentira! Manipulação! É? Perguntei calmamente. Então explique as datas, os horários, sua própria imagem beijando minha esposa na sacristia. Explique para todas essas pessoas que confiaram em você. A apresentação continuou implacável. Mais vídeos, mais ângulos, mais datas. Juliano tinha feito o trabalho perfeito na edição, mostrando a progressão cronológica, a frequência regular, a natureza sistemática dos encontros. E então veio a parte do áudio. A voz de Helena, clara e inconfundível, saindo pelos alto-falantes do salão. Você é terrível, Augusto. E se alguém aparecer? A voz grave do padre. Ninguém vai aparecer. Nesse horário nunca tem ninguém. E mesmo que tivesse, a porta está trancada. Helena de novo. Roberto acredita em tudo que eu digo. Essa história de voluntariado na igreja foi a melhor desculpa que inventei. Posso sair quando quiser, e ele nunca questiona. O padre rindo. Sorte minha. Ter você disponível 2 vezes por semana sem suspeitas é presente dos céus. A risada dos 2 ecoou pelo salão em silêncio mortal. Ninguém respirava. Todas as 200 e tantas pessoas processavam o que acabavam de ouvir. As palavras deles mesmos, sem possibilidade de negação, confessando não apenas a traição, mas zombando de mim, da minha confiança.
Mentira! Gritou Helena desesperada. Isso foi editado, manipulado. Foi editado, sim, concordei. Para remover partes irrelevantes e focar no essencial. Mas as palavras são suas, Helena. Sua voz, suas risadas, sua admissão de que me enganar era fácil. Rodrigo se levantou tão bruscamente que derrubou a cadeira. Olhou para a mãe com expressão de nojo puro. Mãe, como você pôde? Helena tentou se aproximar dele, mas Rodrigo recuou como se ela fosse contagiosa. Juliana chorava copiosamente, abraçada ao marido, incapaz de processar a destruição da imagem que tinha da mãe. O bispo Dom Paulo estava lívido, alternando o olhar entre a tela, o padre Augusto, e Helena. Quando o áudio terminou, ele ergueu a mão em gesto autoritário. Padre Augusto, disse com voz tremendo de raiva contida, está suspenso de suas funções sacerdotais efetivo imediatamente. Será aberta investigação canônica completa. Retira-se dessa celebração agora e se apresente na cúria diocesana amanhã às 8 da manhã. Excelência, eu posso explicar, começou o padre. Não há explicação, trovejou o bispo. Vi com meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos, violaste teus votos, profanaste teu ministério, usaste a casa de Deus para pecado. Não há palavras. O bispo não conseguiu continuar, sufocado pela raiva e pela vergonha, porque aquilo não manchava apenas o padre Augusto, mas toda a diocese, toda a igreja. Um escândalo daquela magnitude teria repercussões por anos. O prefeito também se levantou, visivelmente desconfortável. Acho melhor encerrarmos este evento. Claramente não é mais celebração apropriada. Mas as pessoas não se moviam. Estavam grudadas nas cadeiras, processando, comentando em vozes baixas que gradualmente aumentavam. Famílias inteiras olhando para Helena e o padre com mistura de choque, indignação e até certa satisfação mórbida. Escândalo daquela proporção era combustível para meses de fofoca. A apresentação chegou ao fim com uma última tela. Documentado ao longo de 17 dias. 8 encontros confirmados. Padrão estabelecido de terças e quintas pela manhã. Duração média, 2 horas e 50 minutos. Números frios, científicos, reduzindo a traição da minha esposa a estatísticas. Mas números não mentem. Desci do palco e caminhei diretamente até Helena. Ela estava de pé, cercada por um vazio cada vez maior, conforme as pessoas ao redor se afastavam, como se a traição fosse doença contagiosa. Roberto, por favor, ela começou, lágrimas descendo. Deixa eu explicar. Explicar, repeti com calma gelada. O que exatamente precisa ser explicado? As fotos? Os vídeos? Sua própria voz rindo de como é fácil me enganar? Não é o que parece. Não me insulte mais com mentiras. Cortei. Acabou, Helena. 37 anos de casamento acabou. Os papéis de divórcio serão entregues a você amanhã de manhã. Espero que ele tenha valido a pena. Virei para o padre Augusto, que estava sendo segurado por 2 homens mais jovens da paróquia. Seu rosto, tão sereno e santo minutos atrás, estava destruído. Suor escorria pelas têmporas, mãos tremiam. E você, padre, disse devagar, pregou sobre fidelidade todos esses anos, sobre respeitar o sacramento do matrimônio, sobre resistir às tentações, e o tempo todo estava traindo seus próprios votos, usando sua posição para seduzir mulher casada, profanando a sacristia que deveria ser espaço sagrado. Roberto, foi fraqueza minha. Ele tentou. Fraqueza? Sibilei. Fraqueza é erro de um momento. O que você fez foi sistemático, calculado durante meses. Não foi fraqueza, foi escolha. Escolha de usar a confiança que a comunidade depositou em você para satisfazer seus desejos, consequências que se danem. Quantas? Perguntou uma voz feminina da multidão. Era Dona Mariana, uma das senhoras mais velhas da paróquia, viúva que frequentava a igreja havia 50 anos. Quantas o quê? Perguntou o padre confuso. Quantas mulheres? Ela repetiu, voz cortante. A Helena não foi a primeira, foi?
Um homem não desenvolve esse padrão de comportamento da noite para o dia. Quantas outras mulheres da nossa comunidade você seduziu ao longo desses 15 anos? O silêncio que seguiu foi resposta por si só. O padre não conseguiu negar, não conseguiu protestar. Apenas abaixou a cabeça, confirmando as suspeitas. Meu Deus, murmurou outra mulher. A Silvana. Lembram quando ela se afastou da igreja há uns 5 anos? Ela nunca explicou direito por quê. E a Cristina? Outra voz se juntou. Aquela moça jovem que era da catequese, de repente parou de vir. A família mudou de paróquia. As vozes se multiplicavam, memórias sendo revisitadas sob nova luz. Quantas mulheres tinham sido vítimas daquele homem? Quantas famílias ele tinha destruído ao longo dos anos? O bispo ouviu tudo com expressão cada vez mais sombria. Haverá investigação completa, declarou. Todas as ex-paroquianas que se afastaram abruptamente serão contatadas. Se houver mais vítimas, elas serão ouvidas. E Padre Augusto virou para ele com dureza. Você responderá não apenas canonicamente, mas, se houver casos de abuso de autoridade ou vulnerabilidade, também criminalmente. O padre desmoronou. Literalmente. As pernas falharam, e ele caiu de joelhos, chorando, murmurando desculpas incoerentes que ninguém queria ouvir. Rodrigo se aproximou de mim, rosto ainda pálido, mas olhos secos e duros. Pai, quanto tempo você sabia? 3 semanas, respondi honestamente. Contratei investigador particular, documentei tudo, preparei esta exposição. Por que não nos contou antes? Porque vocês precisavam ver com os próprios olhos. Se eu apenas contasse, haveria espaço para dúvida, para ela manipular, para tentar explicar. Assim não há dúvida. Não há como negar. Rodrigo assentiu lentamente, compreendendo a lógica fria por trás da decisão. O senhor vai se divorciar dela. Não era pergunta, era afirmação. Amanhã de manhã ela recebe os papéis. O advogado já preparou tudo. Bem, disse Rodrigo com voz dura. Ela não merece nada do que o senhor construiu, nada. Juliana se aproximou cambaleante, rosto manchado de rímel. Papai, eu não sei o que dizer. Eu não consigo acreditar. Minha mãe. Eu sei, filha, disse abraçando-a. É choque para você também, para todos nós. Ela destruiu tudo, soluçou Juliana. A família, a imagem que eu tinha dela, tudo. Como vou explicar isso para meu filho quando ele crescer? Que a avó dele traiu o avô com um padre? A verdade, respondi. Sempre a verdade. Esconder só piora as coisas. Helena tentou se aproximar de Juliana. Filha, por favor, deixa eu explicar. Não! Juliana gritou, surpreendendo a todos. Minha filha, sempre tão doce e controlada, explodiu. Não se aproxime de mim. Você mentiu para todos nós. Você usou a igreja, usou Deus, usou tudo como desculpa para trair o papai. Que tipo de mãe faz isso? Não foi sobre vocês. Helena tentou. Foi sim, Juliana cortou. Porque agora somos nós que vamos carregar essa vergonha. Somos filhos da mulher que traiu o marido com o padre. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai falar. As pessoas começaram a sair do salão, em grupos murmurando. O evento, que deveria ser celebração gloriosa, tinha se transformado em maior escândalo que Poços de Caldas vira em décadas. No caminho para fora, alguns paravam para me apertar a mão, murmurar palavras de apoio, expressar indignação pela traição. Você fez certo, Roberto, disse seu Mário, dono da padaria, homem que conhecia há 30 anos. Expor essa safadeza foi ato de coragem. Esse padre enganou todos nós. Lamento muito pelo que passou, disse Dona Cecília, professora aposentada. Mas agora pelo menos a verdade está clara. Ninguém mais vai ser enganado por ele. Outros apenas me olhavam com piedade. Aquela piedade que é quase pior que o escândalo em si. O olhar de coitado foi traído pela mulher. Mas preferia a piedade temporária à ignorância permanente. O prefeito saiu rapidamente, claramente querendo se distanciar do escândalo. Autoridades não gostam de estar associadas a controvérsias, e aquilo era controvérsia do tamanho de uma catedral. O bispo reuniu 2 padres auxiliares que o acompanhavam, e deu ordens baixas, mas firmes.
Levem o padre Augusto para a cúria. Mantenham-no em isolamento, até decidirmos os próximos passos. E vocês, virou para membros do conselho paroquial. Convoquem reunião emergencial para amanhã à noite. Precisamos decidir como lidar com esta crise. Helena estava sozinha agora. Ilha de vergonha no meio do salão que se esvaziava. Nem as amigas mais próximas ousavam se aproximar. A traição, especialmente com o padre, era a mancha que contaminava por associação. Ela olhou para mim uma última vez. Olhos vermelhos, rosto destruído. Roberto, Não. Interrompi. Não há nada que você possa dizer que mude alguma coisa. Amanhã receberá os papéis de divórcio. Tem 60 dias para sair da casa. Pode levar suas coisas pessoais, nada mais. E sugiro que procure um lugar longe daqui, porque depois de hoje, não há paz para você em Poços de Caldas. Saí do salão paroquial com meus filhos ao meu lado. Rodrigo à direita, Juliana à esquerda, seus respectivos cônjuges logo atrás. Unidos em choque e em luto pela família que pensávamos ter. Na porta, Juliano estava desmontando o equipamento. Mandei muito bem, hein? Ele disse com meio sorriso. Não falhou nada. Perfeito, confirmei. Obrigado pelo profissionalismo. O pendrive com tudo está aqui. Ele entregou o dispositivo. Por via das dúvidas, fiz 3 cópias de backup. Nunca se sabe se vão tentar alegar que foi manipulado. Guardei o pendrive no bolso. Prova física, tangível, da traição. Seguro contra qualquer tentativa futura de revisionar a história. No estacionamento da igreja, jornalistas já começavam a chegar. Notícia daquela magnitude viaja rápido, especialmente em cidade pequena. Vi repórteres com câmeras, microfones, ávidos pela história. Senhor Rocha, gritou um deles. Pode comentar sobre o que aconteceu aí dentro? Sem comentários. Respondi. As imagens falam por si mesmas. Entramos nos carros e saímos dali. No caminho para casa, meu celular explodiu em mensagens. Amigos, conhecidos, clientes, todos querendo saber se era verdade, se realmente tinha acontecido o que os rumores diziam. Respondi apenas algumas mensagens, as de pessoas mais próximas confirmando a situação. Para o resto, silêncio. Não devia explicações a curiosos. Em casa, a casa que tinha sido minha com Helena por mais de 30 anos, sentei na sala com Rodrigo e Juliana. Seus cônjuges tinham levado os netos para casa, protegendo as crianças do drama adulto. E agora, pai? Perguntou Rodrigo. Agora, respondi. Reconstruímos. Sem mentiras, sem traição, sem falsidade. Só verdade. Doa o que doer. Rodrigo e Juliana ficaram comigo até quase meia-noite. Conversamos, choramos um pouco, processamos juntos o terremoto que tinha atingido nossa família. Quando finalmente saíram, prometendo voltar no dia seguinte, fiquei sozinho pela primeira vez em décadas. A casa parecia diferente, vazia de um jeito que não era apenas físico. As fotos de casamento na parede eram mentira emoldurada. Os presentes de aniversário acumulados ao longo dos anos eram testemunhas silenciosas de um amor que nunca foi tão real quanto eu pensava. Andei pelos cômodos, vendo tudo com olhos novos. A cozinha onde Helena preparava refeições enquanto provavelmente pensava nele. A sala onde assistíamos televisão, ela fingindo atenção enquanto trocava mensagens com o padre. O quarto onde dormíamos lado a lado, ela voltando da igreja com perfume dele ainda na pele. Cada espaço estava contaminado pelas mentiras. Seria impossível continuar vivendo ali. A casa precisaria ser vendida, os móveis descartados, tudo recomeçado do zero. Não dá para construir vida nova em estrutura podre. Peguei o celular e vi que Helena tinha tentado ligar 17 vezes. 17 ligações não atendidas. Tinha também mensagens. Roberto, por favor, atende. Preciso explicar. Não foi como pareceu. Deixa eu falar contigo. Eu te amo. Sempre te amei. Foi erro terrível. Por favor, não faz isso. Não destrói nossa família. A última mensagem enviada há poucos minutos. Onde vou dormir? A casa é minha também. Respondi apenas essa. Ache um hotel. Ou vá para a casa dos seus pais.
Ou peça para o padre te hospedar, já que são tão íntimos. Não me importo. Mas aqui você não entra mais hoje. Dormi mal. Pesadelos fragmentados com imagens da apresentação se misturando com memórias antigas de quando o casamento parecia feliz. Acordei às 6 da manhã com o sol entrando pela janela e a realidade pesada assentando no peito. Fiz café, sentei na varanda. A rua estava quieta, domingo de manhã cedo, vizinhos ainda dormindo ou se preparando para a missa. A missa onde o padre Augusto não estaria mais, onde Helena não teria coragem de aparecer. Às 8 horas, doutor Fernando ligou. Bom dia, Roberto. Vi o que aconteceu ontem. A cidade inteira está comentando. Imagino, respondi. Notícias viajam rápido. Mais rápido que você imagina. Já tem vídeos no YouTube, pessoas que gravaram partes da apresentação com celular. Está viralizando nas redes sociais. Não tinha pensado nisso. Na era dos smartphones, nada permanece privado. Aquela exposição que planejei para 200 pessoas presentes estava agora alcançando milhares, talvez milhões. Isso ajuda ou atrapalha o processo de divórcio? Perguntei. Ajuda, garantiu o advogado. Torna impossível para ela alegar que não houve infidelidade. Evidência não apenas documentada, mas amplamente divulgada. Nenhum juiz vai questionar as razões do divórcio. Os papéis estão prontos? Sim. Vou enviar oficial de justiça até a casa dos pais dela às 10 horas. Confirmei que ela passou a noite lá. Então Helena tinha ido para a casa dos pais. Imagino a conversa. O senhor Antônio e Dona Marta, casal tradicionalíssimo, católicos fervorosos, descobrindo que a filha tinha traído o marido com o padre da paróquia. O choque, a vergonha, a decepção. Às 10h15, doutor Fernando ligou confirmando. Papéis entregues. Ela tentou recusar, mas o oficial deixou claro que não é opcional. Tem 60 dias para responder, mas com as provas que temos, qualquer contestação é inútil. Como ela reagiu? Segundo o oficial, muito mal. Chorou bastante. Tentou enviar recado pedindo para você reconsiderar. Os pais dela estavam presentes, aparentemente também muito abalados. Senti um aperto no peito, não de arrependimento pelo que fiz, mas tristeza pelo que poderia ter sido. Se Helena tivesse feito escolhas diferentes, se tivesse respeitado nossos votos, se tivesse valorizado o que tínhamos. Mas não adianta pensar em si. A realidade era esta. Casamento acabado, família destruída, vida a ser reconstruída do 0 aos 64 anos. Rodrigo apareceu por volta das 11. Tinha olheiras profundas, sinal de que também dormiu mal. A marcenaria está fechada hoje? Perguntei. Dei folga para todo mundo, respondeu. Não tinha cabeça para trabalhar. E os funcionários estão todos comentando o que aconteceu. Melhor deixar a poeira baixar. Estão comentando o quê? Que o patrão expôs a mulher e o padre numa apresentação de vídeo na igreja. Alguns acham que você fez certo, outros acham que foi exagero. Mas todos concordam que a traição foi real. E você, filho? Acha que foi exagero? Rodrigo pensou antes de responder. Sinceramente, pai, acho que foi chocante, foi público demais, causou escândalo imenso. Mas também acho que foi justo. Eles traíram publicamente usando a igreja como fachada. Ser expostos publicamente é consequência apropriada. Nos dias seguintes, Poços de Caldas falava de pouca outra coisa. O escândalo do padre e da esposa do marceneiro dominava conversas em padarias, bares, salões de beleza, consultórios médicos. Todo mundo tinha opinião. Algumas pessoas me paravam na rua para expressar apoio. Você fez certo, Roberto. Homem tem que ter dignidade. Outras me olhavam com curiosidade mórbida, querendo detalhes, perguntando se eu suspeitava há muito tempo, como descobri se já tinha superado. Houve também os que criticaram. Dona Francisca, amiga antiga de Helena, teve coragem de me confrontar no supermercado. Você humilhou sua esposa publicamente, disse com o dedo em riste. Isso não é cristão. Você deveria ter resolvido em privado com terapia de casal, perdão. Perdão? Repeti incrédulo. Para traição sistemática durante meses? Para mentiras deliberadas?
para ser ridicularizado nas costas? Todos erramos, ela insistiu. Helena é humana. Teve momento de fraqueza. Não foi momento. Foram meses. E o padre também teve momento de fraqueza? Um líder religioso usando posição para seduzir mulheres casadas? Dona Francisca não tinha resposta para isso. Resmungou algo sobre caridade cristã e se afastou. Mas pude ver nos olhos dela que no fundo sabia que eu tinha razão. A paróquia entrou em crise profunda. Metade dos frequentadores pararam de ir, enojados com o que acontecera. A outra metade ia mais ainda, ávida por novidades, querendo estar onde o drama acontecera. O bispo designou padre substituto temporário, homem velho e sem carisma que mal conseguia manter a atenção da plateia. A investigação diocesana prometida pelo bispo começou imediatamente, e conforme avançava, mais sujeira vinha à tona. 3 mulheres vieram à frente nas primeiras 2 semanas. Depois mais 2. Todas com histórias similares. O padre Augusto tinha usado posição de conselheiro espiritual para iniciar relacionamentos inapropriados. Uma delas, Silvana, tinha apenas 22 anos quando o padre a seduziu, há 8 anos. Ela tinha procurado aconselhamento sobre dúvidas de fé, e ele transformou as sessões em encontros românticos. Quando ela tentou terminar, ele a manipulou com culpa religiosa, dizendo que ela estava sendo tentada pelo demônio a abandonar um amor abençoado. Outra, Cristina, era casada e mãe de 3 filhos quando teve breve caso com o padre há 4 anos. A culpa foi tanta que ela entrou em depressão profunda, se afastou da igreja completamente, quase destruiu o próprio casamento antes de finalmente confessar ao marido anos depois. Cada história adicionava camadas de repugnância ao que o padre Augusto tinha feito. Não era caso isolado com Helena. Era padrão de comportamento predatório estabelecido ao longo de anos, usando batina e posição de poder para manipular mulheres vulneráveis. O bispo convocou conferência de imprensa. Admitiu publicamente que a diocese tinha falado em investigar adequadamente denúncias vagas que chegaram ao longo dos anos. Pediu desculpas às vítimas. Anunciou que o padre Augusto seria laicizado, removido permanentemente do sacerdócio, e que a diocese cooperaria com qualquer investigação criminal que as autoridades quisessem abrir. Foi humilhação pública para a igreja, mas necessária. Esconder seria pior. 3 semanas após a exposição, Helena pediu para Juliana arranjar encontro comigo. Juliana, ainda magoada, mas incapaz de cortar completamente a mãe, aceitou servir de intermediária. Encontramos num café neutro, longe do centro, onde menos pessoas nos reconheceriam. Helena chegou diferente. Sem maquiagem, cabelo preso simples, roupas discretas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Obrigada por aceitar me ver. Começou com voz pequena. Juliana insistiu. Respondi. Mas deixo claro, não estou aqui para reconciliação. Não há volta. Eu sei, ela disse, lágrimas já formando. Mas preciso que você entenda. Preciso explicar. Não há explicação que mude alguma coisa. Por favor, só me escuta. Preciso que você saiba que nunca quis te machucar. Nunca deixei de te amar. Quase ri. Que tipo de amor é esse, Helena? Amor que trai? Amor que mente? Amor que ri de como é fácil enganar o cônjuge? Eu estava perdida, ela continuou. Me sentia invisível. Você sempre tão focado no trabalho, tão ausente emocionalmente. E o Augusto, ele prestava atenção, me fazia sentir vista, desejada. Então a culpa é minha? Por trabalhar para sustentar nossa família confortavelmente? Por confiar em você? Por não imaginar que precisava vigiar minha própria esposa? Não estou culpando você, Helena se apressou em dizer. Estou tentando explicar como aconteceu. Começou inocentemente. Conversas depois dos grupos de oração. Ele era bom ouvinte, dava atenção, conselhos, e foi crescendo. Quando percebi, já estava envolvida emocionalmente. E aí decidiu se envolver fisicamente também. Na sacristia, no lugar sagrado, com um padre. Eu sei que foi errado.
Ela soluçou. Sei que destruí tudo. Mas foram apenas 6 meses, Roberto. 6 meses de loucura em 37 anos de casamento. Isso não pode contar mais que todo o resto? 6 meses? Repeti. 6 meses de mentiras deliberadas. De olhar nos meus olhos e mentir. De usar Deus como desculpa para trair. De rir de mim com ele. 6 meses não apagam os 37 anos, Helena. Destroem eles. Transformam tudo o que vivemos em mentira. Não era tudo mentira, ela insistiu. Os primeiros 31 anos foram reais. O amor era real. Os filhos são reais. Eram reais. Corrigi. No momento que você escolheu ele, tudo se tornou passado. Acabou. E não há como recuperar. E se eu prometer que nunca mais... Você prometeu 37 anos atrás. Interrompi. Na igreja, na frente de Deus e de todo mundo. Prometeu fidelidade. E quebrou esse voto. Por que eu acreditaria em novas promessas? Helena não tinha resposta. Chorou em silêncio por alguns minutos enquanto eu esperava, impassível. Tinha acabado minha capacidade de me comover com lágrimas dela. O que vai acontecer comigo? Ela finalmente perguntou. Não tenho emprego, não tenho casa própria agora, não tenho... Isso deveria ter pensado antes, disse sem piedade. Vai receber metade da venda da casa quando for vendida. E pensão temporária por 2 anos, conforme determinou o juiz. É mais do que merece. O divórcio correu surpreendentemente rápido. Com evidências tão contundentes e ampla publicidade do caso, nem o advogado de Helena tentou arrastar o processo. Seria inútil e apenas aumentaria os custos legais. A divisão de bens foi simples. A marcenaria era minha, construída com trabalho exclusivamente meu. As economias foram divididas meio a meio. A casa seria vendida e o valor dividido. Enquanto não vendesse, Helena tinha direito de permanecer lá, mas escolheu não voltar. A vergonha era grande demais. Ela continuou morando com os pais, que a receberam com um misto de compaixão e decepção. Seu pai, o velho Antônio, me procurou uma vez para tentar interceder por ela, mas foi breve. Roberto, sei que ela errou gravemente, disse ele, visivelmente envelhecido pela situação. Mas é minha filha. Estou tentando ajudá-la a reconstruir a vida. Você pode ao menos considerar não vender a casa? Deixar ela morar lá? Não posso, Antônio. Respondi com firmeza, mas sem raiva. Aquela casa está cheia de memórias que agora são envenenadas. Preciso vender, seguir em frente. Helena receberá metade do valor. É justo. Ele assentiu tristemente, compreendendo. Você é homem bom, Roberto. Sempre foi. Minha filha foi tola em não valorizar isso. O divórcio foi decretado 4 meses após a exposição. Rapidez recorde para os padrões brasileiros. O juiz, na sentença, escreveu: considerando a infidelidade conjugal comprovada documentalmente e a impossibilidade de manutenção da vida em comum, decreto o divórcio do casal, com divisão igualitária dos bens comuns e pensão temporária de 2 anos no valor de R$3.000 mensais. R$3.000 por mês durante 2 anos. Era menos do que Helena gastava mensalmente quando casada comigo, mas era o que a lei determinava como justo. Ela teria que aprender a viver com menos, conseguir emprego, reconstruir vida própria. O padre Augusto teve destino ainda pior que Helena. A investigação diocesana confirmou 7 casos de relacionamentos inapropriados com paroquianas ao longo dos 15 anos. 2 eram casadas, 3 eram solteiras vulneráveis, 2 eram viúvas recentes que buscavam conforto espiritual. O Vaticano aprovou o pedido de laicização forçada. Em cerimônia fechada na Cúria Diocesana, o padre Augusto foi oficialmente removido do sacerdócio. Não era mais padre. Não podia mais celebrar missas. Não podia mais se apresentar como representante da igreja. Voltou a ser Augusto Ferreira da Silva. Homem comum, desempregado, com reputação destruída. Ele tentou ficar em Poços de Caldas inicialmente, mas foi insustentável. As pessoas o reconheciam na rua, faziam comentários, apontavam. Alguns o xingavam abertamente. Uma vez foi até agredido por marido de uma das mulheres com quem teve caso. 2 meses após a exposição,
Augusto deixou a cidade silenciosamente. Rumores diziam que tinha ido para São Paulo, onde poderia se perder no anonimato da metrópole. Outros diziam que voltara para a família no interior da Bahia. Ninguém sabia ao certo e poucos se importavam. O que importava era que a ameaça tinha sido removida. Nenhuma outra mulher seria manipulada por ele usando batina e posição de autoridade religiosa. Nenhuma outra família seria destruída por causa da hipocrisia dele. A paróquia São Sebastião nunca mais foi a mesma. A frequência caiu pela metade nos primeiros meses. Muitas famílias mudaram para paróquias vizinhas, não conseguindo mais confiar. O padre substituto, por mais bem-intencionado que fosse, carregava o fardo de restaurar credibilidade em instituição profundamente manchada. Vendia a casa 5 meses após o divórcio. Foi rápido porque estava bem localizada, bem cuidada, e o preço era justo. Um casal jovem a comprou, recém-casados começando vida juntos, cheios de esperança e sonhos. Torci para que eles tivessem sorte melhor que a minha. Com minha parte do dinheiro, comprei apartamento moderno num condomínio novo da cidade. 2 quartos, varanda com vista para as montanhas, academia e piscina no prédio. Espaço menor, mas funcional. E principalmente, sem história, sem fantasmas do passado. Mobiliei tudo novo. Não levei nada da casa antiga exceto roupas e documentos pessoais. Cada móvel, cada objeto decorativo, tudo tinha que ser novo. Recomeço completo, físico e simbólico. Os primeiros meses sozinho foram estranhos. Acordar sem ninguém ao lado, cozinhar para um só, tomar decisões sem consultar ninguém. Era libertador e solitário ao mesmo tempo. Liberdade tem preço, e o preço é justamente a solidão que ela traz. Rodrigo e Juliana me visitavam regularmente. Rodrigo assumiu mais responsabilidades na marcenaria, permitindo que eu trabalhasse menos horas. Juliana me incluía nos almoços de domingo com a família dela. Meus netos me davam alegria genuína, lembrança de que vida continua, que nem tudo foi destruído. A relação dos meus filhos com Helena ficou complicada. Rodrigo cortou contato quase completamente. Via a mãe talvez uma vez a cada 2 ou 3 meses, em encontros tensos e breves. A mágoa era profunda demais. Juliana mantinha contato mais regular, mas distante. Ligava semanalmente, visitava uma vez por mês. Mas não havia mais a intimidade de antes. A traição não tinha destruído apenas meu casamento com Helena, mas também o relacionamento dela com os filhos. Uma noite, 6 meses após o divórcio, estava na varanda do apartamento novo tomando café e observando as luzes da cidade. Rodrigo tinha vindo jantar e prolongado a visita, percebendo que eu estava meio melancólico. "Pai, posso perguntar uma coisa?" Ele disse quebrando o silêncio confortável. "Claro. O senhor se arrepende de ter exposto tudo daquele jeito, tão publicamente?" Pensei antes de responder. Era a pergunta que tinha me feito várias vezes nas noites insones. "Não me arrependo de ter exposto", disse finalmente. As pessoas mereciam saber a verdade sobre o padre em quem confiavam. E eu merecia a dignidade de não esconder uma traição como se fosse culpa minha. Mas às vezes penso se o timing, o método, poderia ter sido diferente. Diferente como? Talvez menos público, talvez mais privado inicialmente, dando chance para eles confessarem antes de serem expostos. Mas então lembro que dei essa chance. Quando os peguei na sacristia, eles tiveram oportunidade de confessar. E mentiram, descaradamente. Então não, acho que fiz certo. Rodrigo assentiu pensativo. E sobre confiar de novo? Consegue imaginar ter relacionamento novo? Não sei, admiti honestamente. A traição deixa marca profunda. Fica aquele medo constante de ser enganado de novo. Como confiar plenamente em alguém quando a pessoa que você mais confiava, que jurou fidelidade eterna, te traiu por meses? Mas nem todo mundo é como a mãe. Sei disso racionalmente. Mas emocionalmente é difícil. É como ter sido mordido por cachorro. Mesmo sabendo que nem todo cachorro morde, você fica ressabiado perto de qualquer um. Foi num sábado à tarde, 8 meses após a exposição.
Estava no supermercado fazendo compras quando ouvi voz feminina conhecida me chamando. Seu Roberto? Virei e levei um momento para reconhecer. Era Silvana, uma das mulheres que tinha vindo à frente durante a investigação diocesana. A jovem de 22 anos que o padre Augusto tinha seduzido 8 anos atrás. Silvana, cumprimentei com aceno. Como vai? Bem, ela respondeu e parecia genuinamente bem. Queria te agradecer pessoalmente, se me permite. Agradecer? Por quê? Por ter tido coragem de expor o que ele fazia. Eu vivi 8 anos com culpa, com vergonha, achando que tinha sido culpa minha. Quando você mostrou para todo mundo quem ele realmente era, foi como se um peso saísse das minhas costas. Outras mulheres vieram à frente também, e percebemos que nenhuma de nós foi culpada. Ele que era predador. Senti nó na garganta. Não tinha pensado que a exposição pudesse ter esse efeito terapêutico para as outras vítimas dele. Fico feliz que tenha te ajudado de alguma forma. Disse sinceramente. Ninguém deveria carregar culpa por ter sido manipulado. Exatamente. E agora estou em terapia, processando tudo, me curando de verdade. Estou até namorando alguém novo, uma pessoa boa que me respeita. Então, obrigada. Você libertou não só a si mesmo, mas todas nós. Nos despedimos e continuei as compras com um sentimento estranho de satisfação. Minha vingança não tinha sido apenas pessoal. Tinha tido propósito maior. Tinha protegido outras mulheres. Tinha dado voz às vítimas silenciosas. 1 ano após a exposição, a vida tinha encontrado novo ritmo. Trabalho, família, rotina solitária mais estável. As feridas cicatrizavam lentamente, deixando marcas, mas não mais sangrando. Helena tinha conseguido emprego como recepcionista numa clínica médica. Salário modesto, vida simples, longe da confortável existência que tinha como minha esposa. Ouvi através de Juliana que ela tinha entrado para grupo de apoio da igreja, ironicamente buscando em Deus o perdão que não conseguira de mim. A paróquia São Sebastião tinha novo padre permanente. Homem de 50 anos, casado antes de enviuvar e depois entrar para seminário. Alguém que entendia tentações do mundo real. A frequência estava voltando gradualmente. Numa tarde de domingo, Rodrigo me convidou para churrasco na casa dele. Família toda reunida, incluindo Juliana e os sogros. Ambiente leve, conversas banais, netos correndo pelo quintal. Normalidade preciosa. Pai, disse Rodrigo enquanto cuidávamos da carne na churrasqueira, tem alguém que quero te apresentar. Amiga da minha sogra, viúva há 3 anos, mulher incrível. Acho que vocês se dariam bem. Rodrigo, não estou pronto para... Só um almoço, pai. Sem compromisso. Apenas conhecer alguém novo. Faz 1 ano. Não precisa ficar sozinho para sempre. Olhei para meu filho, homem de 35 anos preocupado com a felicidade do pai, e percebi que talvez ele tivesse razão. Não precisava ficar preso ao passado eternamente. Apenas um almoço, concordei, sem expectativas. 2 semanas depois, estava num restaurante conhecido almoçando com Beatriz, a amiga viúva da sogra do Rodrigo. Ela tinha 60 anos, professora de literatura aposentada. Perdera o marido para câncer 3 anos antes. Conversa fluía naturalmente. Riso fácil, inteligência afiada. Rodrigo me contou o que aconteceu. Ela disse em certo ponto. Deve ter sido devastador. Foi, admiti. Mas também foi libertador de certa forma. Viver em mentira é pior que enfrentar verdade dolorosa. Concordo completamente. Quando meu marido estava doente, muita gente me dizia para não aceitar a realidade para ter esperança cega, mas preferia enfrentar a verdade, aproveitar cada momento lúcido que nos restava, sem ilusões, sem mentiras piedosas. Gostei dela. Não era atração romântica imediata, mas conexão humana genuína. E talvez isso fosse melhor ponto de partida que paixão cega. Tivemos mais alguns encontros nas semanas seguintes. Cafés, caminhadas, cinema. Conhecimento gradual, sem pressa, sem pressão. E lentamente meu coração começou a considerar que talvez não estivesse morto para possibilidades novas. Num desses encontros, Beatriz me perguntou: Roberto,
Você perdoou sua ex-esposa? Perdoei? Repeti pensativo. Não sei se perdoei no sentido de esquecer ou aceitar o que ela fez, mas parei de carregar raiva. Entendi que ela é problema dela agora, não meu. Isso conta como perdão? Acho que sim. Ela sorriu. Perdão não é esquecer ou justificar. É se libertar do veneno do ressentimento. Você conseguiu isso. Estou agora com 65 anos. 18 meses após a exposição que mudou minha vida completamente. A marcenaria continua prosperando sob a administração cada vez mais competente do Rodrigo. Meus netos crescem saudáveis. Juliana está grávida do segundo filho. A vida segue seu curso natural. Beatriz e eu estamos namorando há 6 meses. Nada oficial, nada apressado. Apenas companhia agradável de alguém que entende dor e resiliência. Talvez um dia isso evolua para algo mais sério. Ou talvez não. E está tudo bem de qualquer forma. Helena continua em Poços de Caldas. Vida modesta, perfil baixo. Cruzamos na rua ocasionalmente. Trocamos cumprimentos educados e seguimos caminhos separados. A mágoa diluiu em indiferença, que é a forma mais saudável de cura. O padre Augusto nunca mais foi visto por aqui. Ouvi que está trabalhando como vendedor numa loja de materiais de construção em São Paulo. Vida comum, anônima, despida da autoridade e respeito que tinha roubado através da batina. Se me perguntarem se faria diferente, se tivesse chance de voltar atrás, minha resposta é simples. Não. Fiz o que precisava ser feito. Defendi minha dignidade, expus hipocrisia perigosa, protegi outras potenciais vítimas. A traição dói. A exposição pública foi chocante. A destruição da família foi trágica. Mas viver em mentira seria pior. Seria a morte lenta da alma, corrosão silenciosa da identidade, existência de fantasma em casamento morto. Então, sim, flagrei o padre com minha esposa na sacristia. Ouvi a desculpa ridícula que fizeram e escolhi não engolir a mentira. Escolhi a verdade, por mais dolorosa que fosse. Escolhi a dignidade sobre o conforto da ignorância. E hoje, olhando para trás, vejo o homem que sobreviveu, que se reconstruiu, que encontrou paz não no esquecimento, mas no enfrentamento. A cicatriz está lá, sempre estará, mas cicatriz é marca de ferida que sarou. Não de ferida ainda aberta. A vida continua. Diferente do planejado, diferente do sonhado, mas autêntica, real, baseada em verdade, não em ilusão. E no final das contas, essa é a única forma de vida que vale a pena viver. Desde Poços de Caldas, Minas Gerais, aos 65 anos, e com sabedoria comprada pelo preço mais alto que existe, o preço da traição e da reconstrução, desejo a quem me ouve coragem. Coragem para enfrentar verdades difíceis. Coragem para defender sua dignidade. Coragem para recomeçar quando tudo desaba. Porque a alternativa, aceitar a mentira, engolir a humilhação, viver como sombra de si mesmo, não é alternativa. É apenas morte em câmera lenta. E eu escolhi viver.